Tudo sobre a vida em Moçambique. Tradições, pessoas, desafios e fauna em perigo. Moçambique é um dos destinos menos explorados na África e pelo mundo. Muitos europeus, em especial os portugueses, elegeram esta nação como seu lugar, atraídos pelo seu clima, paisagens e condições econômicas. Acompanhe-me para descobrir mais sobre a vida em Moçambique e diversos dados interessantes. 1. Devido aos anos de guerra civil, perda de habitat e exploração desenfreada de recursos naturais, a população de girafas em Moçambique declinou rapidamente. Nos últimos anos, foram realizadas reintroduções, estimando-se agora a presença de aproximadamente 250 girafas sul-africanas no país. 2. Entre os principais pontos de interesse turístico em Moçambique, destacam-se as reservas naturais que oferecem a oportunidade de safaris. Essas áreas de preservação abrangem mais de 12% do território, incluindo 6 parques nacionais e 6 reservas nacionais. A maior delas é a Reserva Nacional do Niassa, onde os visitantes podem avistar leões, leopardos, elefantes, búfalos, zebras, cães selvagens e diversas outras espécies. 3. A caça ilegal tem sido um problema persistente em Moçambique por várias décadas. Os preços dos chifres de rinoceronte variam de $3.600 a $17.000, sendo a China e o Vietnã os principais mercados, onde são utilizados na medicina tradicional. A remoção ou lixamento dos chifres dos rinocerontes são medidas preventivas para desencorajar os caçadores furtivos de matá-los. No entanto, os chifres voltam a crescer após vários anos, o que permite que os caçadores furtivos continuem a caçar rinocerontes, mesmo que os chifres não tenham crescido completamente. Se você é um defensor dos animais, pode encontrar várias organizações online que oferecem programas de voluntariado para proteger rinocerontes e outras espécies. 4. Há 40 anos, os rinocerontes foram extintos em Moçambique devido à caça ilegal e à guerra civil. No entanto, em 2022, reintroduziram-se 20 rinocerontes brancos e 7 rinocerontes negros provenientes da África do Sul em diversos parques nacionais. Isso demonstra o compromisso sério dos moçambicanos com a conservação da vida selvagem. 5. Moçambique possui uma extensão de 30 mil quilômetros de estradas, mas apenas 5.600 deles estão pavimentados, sendo a maioria concentrada na região de Maputo e outras áreas urbanas. Para viajar fora dessas áreas, é aconselhável contar com um veículo de tração nas 4 rodas, já que veículos menores podem não ser adequados. Além disso, existem cerca de 3.100 quilômetros de ferrovias utilizadas tanto pela população local quanto por expatriados. 6. Se você reside em Moçambique e tem filhos, pode optar por escolas privadas, uma vez que as escolas públicas enfrentam problemas de superlotação e subfinanciamento. O sistema de saúde é inadequado, especialmente nas áreas urbanas. Em Maputo, a situação é melhor, mas é aconselhável adquirir um seguro de saúde privado para garantir assistência médica em caso de doenças graves, especialmente aquelas que exigem tratamento na África do Sul. A maioria dos médicos fala português e inglês. No entanto, pode ser difícil encontrar certos medicamentos. O seguro de saúde é particularmente importante, pois, em caso de acidente, pode ser necessário efetuar pagamentos antecipados para receber tratamento. Além disso, é essencial tomar medidas preventivas contra a malária e proteger-se contra as picadas de mosquitos, uma vez que a malária é uma doença endêmica no país. 7. A variada vida selvagem do país engloba búfalos, elefantes, javalis, leopardos, babuínos, girafas, zebras, antílopes, leões, rinocerontes, hipopótamos, crocodilos e inúmeras outras espécies. 8.
Moçambique é um dos países mais economicamente desfavorecidos do continente africano e sofre frequentemente com secas devastadoras e furacões que causam inundações nas regiões costeiras. A nação apresenta uma baixa densidade populacional, com a maioria dos habitantes residindo nas áreas costeiras ou no fértil Vale do Zambezi, ao norte. 9. Cobras, incluindo pitons, víboras venenosas e cobras não venenosas, são encontradas por todo o país. Além disso, Moçambique abriga flamingos, grouzes, cegonhas, garças, pelicanos, ibis e outras aves aquáticas, sobretudo nas regiões mais úmidas do noroeste. 10. Pode-se afirmar que o animal mais letal em Moçambique é o mosquito, portador do Plasmodium falciparum, responsável pela transmissão da malária. Entretanto, o país também registra óbitos devido a ataques de outros animais, sobretudo crocodilos. A cada ano, diversas dezenas de pessoas perdem a vida em decorrência dos ataques desses répteis, sendo a maioria das vítimas crianças e mulheres que se dirigem aos rios para tomar banho, buscar água ou lavar roupas. 11. A economia de Moçambique é predominantemente impulsionada pela agricultura e pela pesca. Mais de 80% dos moçambicanos estão envolvidos na atividade agrícola. As principais exportações do país incluem camarão, algodão, açúcar e frutas cítricas. Além disso, Moçambique é um dos principais produtores de castanha de caju na África. 12. A mineração também desempenha um papel significativo em Moçambique, com ouro e o tântalo, um metal utilizado na eletrônica, destacando-se como recursos principais. 13. Apenas cerca de 1/3 da população moçambicana reside em áreas urbanas, como a capital e outras cidades. As maiores cidades incluem Maputo, Beira e Nampula. A maioria dos habitantes vive em áreas rurais, onde muitas pessoas residem em cabanas tradicionais. 14. Moçambique é lar de mais de 80 línguas faladas, incluindo o Swahili, utilizado nas partes do noroeste do país, enquanto o Shona é a língua predominante nas regiões ao longo da fronteira com Zimbábue. O Tsonga é falado nas regiões do sul. O português é a língua ensinada em todas as escolas. 15. A extensa costa ao longo do Canal de Moçambique oferece alguns dos melhores portos naturais da África, o que permitiu ao país desempenhar um papel significativo na economia marítima do Oceano Índico. Atualmente, suas praias de areia branca são uma atração importante para a crescente indústria do turismo. Além disso, os solos férteis nas regiões norte e centro têm permitido uma agricultura diversificada e próspera, enquanto o rio Zambezi fornece água abundante para irrigação e serve como base para uma indústria hidrelétrica de importância regional. 16. A complexa história recente de Moçambique impediu seu povo de desfrutar de suas vantagens naturais e de desenvolver uma economia estável. Após a independência de 1975, o país enfrentou conflitos internos quando o governo marxista, apoiado pela União Soviética, lutou contra as forças anticomunistas financiadas pela África do Sul e pela antiga Rodésia para obter controle do país. 17. A Guerra Civil em Moçambique, que teve início em 1977, resultou no deslocamento de 4 milhões de pessoas e na morte de mais de 1 milhão devido à violência, fome e doenças. Embora o conflito tenha terminado em 1992, seus efeitos perduram até os dias atuais. Ademais, 90% dos grandes mamíferos foram dizimados em alguns parques nacionais do país. 18. Sabe-se que a região é habitada desde o século IV a.C. Os assentamentos humanos já existiam no século IX a.C. e os primeiros povoados costeiros foram estabelecidos no século IX d.C. Durante esse período, a cultura Swahili prevaleceu. 19.
Vasco da Gama chegou a Moçambique em 1498 e as cidades portuárias auxiliaram os portugueses na criação de centros comerciais no Oceano Índico. Moçambique só alcançou sua independência de Portugal em 1975. 20. O nome Moçambique deriva de um comerciante árabe chamado Musa al-Biki, que estabeleceu-se em uma ilha ao largo da costa no século XV. Nessa época, a capital estava situada nessa ilha, até ser transferida para Maputo, no continente, em 1898. 21. No século XVIII, a escravização desempenhou um papel significativo no comércio exploratório de Moçambique. Comerciantes Iau estabeleceram redes de escravos na área de Marave, nas proximidades da cabeceira do lago Niassa, para encaminhá-los a Kiua e a ilha de Moçambique. 22. O maior lago do território é o Niassa, compartilhado por Moçambique, Malawi e Tanzânia, também conhecido como Lago Malawi. Relatos de avistamentos de uma espécie de cobra marinha chamada Zinhué foram feitos nesse lago. Em 1905, um jornal publicou a história de um grupo de missionários atacados por uma serpente marinha enquanto tentavam embarcar em seu barco, que viajavam até agora inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A ilha é o local da primeira povoação e da Fortaleza de São Sebastião, que já foi o entreposto comercial mais importante da rota indiana. 23. Ponta do Ouro é um destino de praia popular para muitos sul-africanos em busca de férias, pois fica logo além da fronteira. Suas praias têm areias douradas e a região abriga diversos resorts. Nas proximidades de Ponta do Ouro, é possível visitar locais de nidificação da tartaruga marinha cabeçuda e da tartaruga marinha de couro. 24. O Parque Nacional de Congorossa encontra-se no extremo sul do Vale do Rift africano. Durante a Guerra Civil, este local sofreu danos significativos e a maioria dos animais foi caçada ilegalmente. Sobreviveram apenas cerca de 200 elefantes. No entanto, graças a esforços de reabilitação, as populações começaram a se recuperar e agora são monitoradas e protegidas por guardas do parque. 25. A descoberta de extensas reservas de gás natural e petróleo na costa norte do país levou ao desenvolvimento de novas indústrias na região. Os principais parceiros comerciais de Moçambique incluem a África do Sul, a Índia, os Países Baixos, a China, os Emirados Árabes Unidos e Portugal. 26. Dado o longo período de domínio colonial português, a língua portuguesa e o catolicismo ainda mantêm presença em muitas partes do país. As influências culturais nas tradições moçambicanas permanecem evidentes, embora muitas pessoas também estejam inseridas em culturas nativas. 27. Aproximadamente 2,1 milhões de moçambicanos vivem com vírus da imunodeficiência humana, HIV, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, SIDA, colocando o país entre as nações com as taxas mais elevadas da doença em sua população. Moçambique fica atrás apenas da África do Sul e da Índia em número de pessoas afetadas. 28. Piripiri é um molho ou tempero feito a partir de pimenta vermelha picante, amplamente utilizado em muitos pratos moçambicanos. A palavra piri significa pimenta em suaíli. Este molho também inclui ingredientes como limão, alho e cebola. 29. Matapá é outro prato tradicional conhecido também como mucuane, preparado por meio de um refogado que envolve folhas de mandioca misturadas com amendoim ou castanha de caju, formando um molho espesso, geralmente servido com arroz. 30. Moçambique abriga diversas espécies de animais e plantas raras ou ameaçadas de extinção. O país é conhecido também por suas comunidades de macacos colobos negros e brancos, bem como babuínos gelada. 31.
A grande maioria dos moçambicanos fala línguas do ramo Bantu, que fazem parte do grupo linguístico Níger-Congo. Entre as línguas Bantu mais difundidas em Moçambique, incluem-se o Makua, Lomwe, Tsonga, Sena, Shona e Chwabo. 32. Pequenos grupos no extremo sul do país e em diversas regiões compartilham línguas Nguni com as línguas faladas na África do Sul e com os povos do Zimbábue, resultado de grandes deslocamentos populacionais no século XIX. 33. As áreas rurais mais densamente povoadas são aquelas com solos férteis e clima favorável, abrangendo os vales dos rios Lúrio e Ligonha, a planície costeira entre eles e a parte inferior do Vale do Limpopo. 34. Pessoas que vivem em pequenas comunidades frequentemente cultivam diferentes culturas em ambientes específicos para minimizar o risco de fome e em caso de inundações, secas, pragas ou outras catástrofes naturais. 35. Em 1962, representantes moçambicanos de grupos políticos exilados se reuniram em Tanganyika, que hoje é a Tanzânia, e fundaram a Frente de Libertação de Moçambique. Eduardo Mondlane foi o primeiro presidente da frente. Mais tarde, a frente iniciou a Guerra da Independência, que culminou com os Acordos de Lusaka, assinados com Portugal em 1975, resultando na independência de Moçambique. 36. A taxa de mortalidade infantil em Moçambique está entre as mais altas do mundo, enquanto a expectativa de vida é uma das mais baixas, embora comparável a outros países africanos. 2/5 da população moçambicana tem menos de 15 anos e 3/4 tem menos de 30 anos. 37. Durante o período colonial, muitos moçambicanos trabalharam como trabalhadores contratados e independentes nos países vizinhos, especialmente nas minas da África do Sul e nas explorações agrícolas e cidades da Rodésia, que hoje é o Zimbábue. 38. As florestas ao longo do caminho de ferro da Beira e na província da Zambésia, no norte, têm sido exploradas desde a independência como a principal fonte de combustível doméstico, fornecendo lenha e carvão para o país. Mais madeira é extraída do que substituída por meio de iniciativas de reflorestação, o que gera preocupações, assim como os potenciais impactos ecológicos a longo prazo das plantações de eucalipto. 39. A moeda nacional de Moçambique é o metical, sendo o plural escrito como meticais. Desde a década de 1990, o país privatizou o setor bancário e contraiu dívidas para financiar o desenvolvimento e lidar com a escassez de divisas. 40. Os aviões privados foram os primeiros a operar regularmente em Moçambique. Mas após a Segunda Guerra Mundial, a Companhia Aérea Nacional de Portugal estabeleceu uma rota entre a Beira e Maputo. O país eventualmente desenvolveu sua própria companhia aérea durante o período colonial, que foi substituída pelas linhas aéreas de Moçambique em 1980. 41. Uma nova Constituição foi adotada em novembro de 1990, introduzindo mudanças significativas no governo, como eleições multipartidárias, sufrágio universal e voto secreto. Essa Constituição aboliu a pena de morte, confirmou a liberdade da imprensa e o direito dos trabalhadores à greve. 42. A sociedade moçambicana tradicionalmente gira em torno da família e da comunidade. No entanto, o governo rejeitou práticas tradicionais, como a poligamia e vários ritos de iniciação, bem como os régulos, que ocupavam cargos de poder desde o período colonial. 43. No final da década de 1990, o governo interrompeu suas campanhas contra a poligamia e os ritos de iniciação, reconhecendo que esses costumes eram difíceis de proibir por meio da lei. Os régulos e outras autoridades locais desempenharam um papel significativo na governança. 44.
Moçambique produziu alguns dos escritores e artistas mais importantes da África. No início do século XX, escritores e jornalistas em Maputo publicaram seu próprio jornal chamado O Africano e, mais tarde, O Brado Africano, que, apesar da censura colonial, proporcionou durante décadas um fórum para intelectuais e escritores africanos. 45. O alimento diário da maioria dos moçambicanos é a mandioca, que é cozida, amassada e servida com molho ou massa. O arroz também é a base de muitos pratos e geralmente é servido com feijão. A influência indiana é perceptível nas variedades de arroz pilaf, em que o arroz é cozido com legumes picados ou carne, e na utilização da curry como condimento. 46. Em março de 2019, Moçambique foi atingido pelo ciclone Idai, que causou a morte de aproximadamente 600 pessoas e devastou grande parte do país. A cidade mais afetada foi a Beira, que foi quase completamente destruída. 47. A música pop moçambicana combina influências ocidentais e africanas. Um estilo musical popular é o marrabenta, que surgiu na década de 1950 e foi tocada pela primeira vez em violões caseiros feitos de latas de óleo ou gasolina. As letras da marrabenta frequentemente abordam questões políticas. Este estilo musical se desenvolveu no período colonial como uma forma de crítica ao governo de maneira não ameaçadora. A dança associada a esse estilo é executada em todo o país. 48. Moçambique está dividido em 10 províncias e uma capital com estatuto provincial. Essas províncias são subdivididas em 129 distritos, que por sua vez são divididos em postos administrativos e, finalmente, em localidades. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seus comentários, dê um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Confira também o nosso último vídeo que está sendo exibido aí na sua telinha. Esperamos por você lá!